Olá, pessoal, né? Vamos dar continuidade aí às nossas aulas, né? Agora com a nossa quinta aula e vamos abordar aí o tema agentes formadores do relevo, né? Então nós vamos comentar quais os tipos de agentes, nós vamos trazer aí alguns exemplos para vocês e vamos comentar aí sobre os relevos, né, que existem aí em nosso território, tá? Então vamos dar início. Bom, aqui eu trouxe uma definição de relevo para vocês, né? Ele é caracterizado como conjunto de variações de nível da superfície terrestre. Esses agentes formadores são responsáveis por um processo contínuo e dinâmico, ou seja, está sempre, né, é constante esse processo de formação e transformação desses relevos, né? E esses relevos são classificados, esses agentes são classificados, né, em internos e agentes externos, né? Mas antes da gente comentar sobre esses agentes, eu vou mostrar aqui para vocês, por meio dessa imagem que é bem didática, alguns tipos de relevos. Nós vamos focar aí nos relevos terrestres, ok? Então, inicia-se aqui no número 8, nós temos a planície, né? É um relevo plano e geralmente está ao nível do mar ou próximo ao nível do mar, né? Diferente deste tipo de relevo, que é o planalto, que também é um relevo plano, porém está numa altitude maior do que a planície. Temos também a depressão. Essa depressão é uma depressão relativa. Por que que ela é relativa? Porque ela está acima do nível do mar. Então, esse rebaixamento do solo, né? E também existe a depressão absoluta, que não está caracterizada aqui nesse desenho, mas é o mesmo rebaixamento, porém abaixo do nível do mar, ok? Temos a serra, né, que diferente da montanha, ela possui no seu topo ali, o topo arredondado, né, e além de ser menor que a montanha, e a cordilheira, né, a gente sabe que quando existem diversas montanhas, né, uma ao lado da outra, formando aquele paredão, aquela parede, é chamado de cordilheira, né, nós temos a Cordilheira dos Andes, por exemplo, nós temos a Cordilheira do Himalaia também. Então, nós vamos iniciar aí comentando um pouco sobre os agentes, né? Primeiro, os agentes internos ou endógenos, né? Endo vem de dentro, né? Do interior. Então, nós temos o tectonismo, que nós já comentamos com vocês, então vamos passar de uma forma mais breve, o abalo sísmico e o vulcanismo. Então, primeiro, comentando sobre o tectonismo, né? Eu trouxe novamente essa imagem, né? Que mostra aí o interior da Terra, que é dividida em três camadas, tanto a crosta terrestre, essa primeira mais escura, o manto, que é essa avermelhada, e o núcleo, né? Então, tudo acontece ali no manto, né? Onde está o magma, e esse magma está em constante movimentação, né? Tem essa corrente convectiva, né? Ele esfria, ele esquenta e faz essa movimentação, que por sua vez movimenta as placas tectônicas. E o movimento das placas tectônicas geram algumas formas de relevo, como por exemplo a cordilheira do Himalaia, que vocês podem observar que está ali no encontro entre duas placas tectônicas. Temos o abalo sísmico também advindo do tectonismo, né? Mas eles por si só, esse abalo por si só, também é um agente formador de relevo, né? Eu trouxe aí três termos importantes para a gente conseguir entender como funciona esse abalo, né? Então, nós temos o epicentro. Quando nós falamos do epicentro relacionado ao abalo sísmico, nós estamos falando na superfície terrestre, onde houve maior potência desse abalo, né? Quando nós nos referimos a hipocentro, nós estamos dizendo a origem deste abalo no interior da Terra, né? Lá de profundidade avançada em relação à superfície terrestre. E essas são as ondas sísmicas, né, que causam esses abalos. Pode acontecer esses abalos tanto nos oceanos, que são conhecidos como os maremotos, tanto aí na superfície terrestre, né, que são os terremotos. No Brasil ocorre poucos terremotos, né, ocorrem alguns abalos, mas bem menos fortes, né, são mais fracos, porque nós não estamos, né, não se passa ali uma divisão de placas tectônicas no nosso território, né? Nós estamos no centro de uma placa tectônica
que é a placa sul-americana, né? Então a gente pode observar que a junção de duas placas, né, fica fora do nosso continente. Isso possibilita que nós não tenhamos nenhum tipo de abalo mais grave aqui no nosso território. E tem o vulcanismo, né, que o próprio magma, a erupção desse magma, né, a saída desse magma do interior da Terra para a superfície terrestre, né? Então isso causa também alguma formação de relevo, né, como os vulcões, por exemplo, e esse magma posteriormente também resfriado, ele acaba formando algum tipo de relevo. E temos os agentes externos ou exógenos, né? Exógenos de fora, né? Então, a formação deste relevo, né? Principalmente acontece pelos agentes internos, porém, nós temos que compreender que estes relevos estão em constante transformação. E essa constante transformação acontece principalmente pelos agentes externos, né? Então, o intemperismo e as erosões, né? Então, o intemperismo, né? Essa definição eu trouxe para vocês, é o processo natural de decomposição ou desintegração de rochas e solos, né? Seus minerais constituintes por ação dos efeitos químicos, físicos e biológicos que resultam da sua exposição aos agentes externos. Então, nós temos aí três tipos de intemperismo: o químico, físico, biológico, e vamos dar início aí ao intemperismo químico, né? Então, o principal agente, né, dessa formação, dessa transformação desses relevos nesse tipo de intemperismo é a água. Ela age aí como uma fonte de transformação, né? Então, nós podemos observar nessa imagem que a infiltração dessa água, né, que a percolação dessa água no perfil desse solo, né, modificou, né, abriu galerias nesse solo, né? Então ela age na química do solo, né, ali junto com outros componentes químicos, né? Então há essa relação direta química, diferente, por exemplo, do intemperismo físico, né, que consiste na quebra mecânica das rochas, né, que se despedaçam em fragmentos um pouco menores ou até em pequenos grãos, né, que são chamados de sedimentos, né? Quando nós dizemos de decomposição de rochas, nós nos referimos a sedimentos, é o termo correto a se usar. Essa quebra, chamada de desagregação, pode ser causada por alterações climáticas, pela água das chuvas, pelos ventos e até pelo gelo, né? Então nós temos aí esse exemplo causado pelo vento, né, a erosão eólica, né, essa formação de taças, né, essas formações atípicas de rochas é causado principalmente pelo vento. Nós temos também a questão climática, né, essa amplitude térmica, né, por exemplo, à noite é muito frio e durante o dia é muito quente, então causa esse tipo de erosão, esse tipo de fragmentação no solo, como nessa imagem nós podemos observar, principalmente em lugares, né, em regiões mais secas. Temos as erosões no solo, né, temos as bossorocas, as erosões laminares, né, as ravinas, né, também causadas possivelmente pela erosão eólica, né, por vento e também pela chuva, né, um solo, por exemplo, que esteja compactado, ele é mais suscetível a acontecer esse tipo de erosão. Temos as erosões fluviais, né, que são causadas aí pela água, mas aqui já caracterizada pelos rios, né, que causam esse tipo de erosão, né, esse aprofundamento do solo, né, para que ele possa passar. E temos as erosões marítimas, né, causadas aí pelas marés dos oceanos, né, esse barranco aqui, como nós podemos observar na imagem, foi causado aí pela maré que vem e bate, né? Ela diferente, por exemplo, da erosão do intemperismo químico, né, que a água age dentro daquele solo, né, junto ali com os nutrientes, com os componentes químicos que aquela rocha possui, e aqui já acontece um temperismo físico, né? É a ação da água bater aqui nesse solo, né? Isso faz com que ocorra esse tipo de erosão, né? Essa sedimentação aqui desta rocha e desse solo. Também temos a erosão eólica, né? Que eu esqueci de comentar, que é a formação das dunas, né? Que a gente conhece, né? Aquelas dunas é um processo de intemperismo ali do vento, né? De muitos anos de erosão eólica,
ocasionou a formação daquelas dunas. E temos, por fim, o intemperismo biológico, né? Ele consiste na quebra ou dissolução das rochas realizada por seres vivos, né? Geralmente pequenos insetos ou micro-organismos. Ele é considerado como menos importante, né? Ele é o que tem menor influência aí na formação, por exemplo, de relevos, mas ele também é considerado aí na hora de nós estudarmos esses tipos de intemperismo. Então, pessoal, quero agradecer a vocês, né? E estudem, assistam o vídeo, procurem a matéria e até a próxima aula com uma nova temática, ok? Muito obrigado e até a próxima.